Antes da Segunda Guerra Mundial, as equipes alemãs dominaram as corridas automobilísticas. A Mercedes-Benz, liderada por Alfred Neubauer, definiu o padrão de profissionalismo que hoje é característico da Fórmula 1. Depois da guerra, com a Alemanha em ruínas, a indústria automobilística inglesa decide assumir a posição dominante que até então era ocupada pela Mercedes-Benz. O BRM de 1,5 litro não é só mais um motor inglês de corrida. Ele é um produto que veio do esforço conjunto de mais de 160 empresas inglesas sem economia de custo. A ideia era trazer de volta o prestígio dos ingleses nas corridas pelo mundo. Isso era esperado quando o novo BRM entrou em ação na década de 50. O ambicioso projeto do BRM foi ideia do corredor amador Raymond Mays. Sua inspiração veio da Alemanha. À medida que a guerra chegava ao fim, os aliados se apoderaram dos especialistas alemães. Enquanto os americanos empregavam cientistas de foguetes vindos da Alemanha, os ingleses decidiram roubar sua fórmula para o sucesso nas corridas automobilísticas. Em 1948, o escritório de Sua Majestade publicou um artigo secreto intitulado Investigação do desenvolvimento dos carros de corridas alemães entre 1934 e 1939. Esse era o projeto que a BRM precisava. Mas o BRM se tornou um alarme falso. Como previsto, ele se parecia com uma versão compacta do Mercedes W154. Mas o motor V16 superalimentado de 1,5 litro era muito complicado tecnicamente. Para piorar a situação, Raymond Mays não era como Alfred Neubauer. O projeto do BRM perdeu o entusiasmo e se tornou conhecido como um grande vexame. O BRM foi desenvolvido por pessoas que não compreendiam que o importante é ganhar corridas. Tecnicamente, eles tiveram ideias espetaculares, construíram um carro muito sofisticado tecnologicamente, mas infelizmente ele nunca funcionou. O drama nos últimos instantes da entrada do carro da BRM na corrida pelo Prêmio Internacional deixou o público de Silverstone em suspense logo no momento da largada. Para a decepção dos entusiastas, o BRM falhou devido a problemas de transmissão. 100 mil torcedores ficaram totalmente decepcionados. Claramente, a indústria inglesa era ruim ao patrocinar corridas automobilísticas. Esse não seria o modo de ganhar. 1954. Alfred Neubauer e seu Mercedes-Benz retornam às corridas. A flecha prateada não havia perdido seu ingrediente secreto. Eles eram tudo o que o BRM não conseguiu. Rigorosamente constantes e eficientes do começo ao fim. A volta da Mercedes foi um símbolo de esperança para uma nova nação, a Alemanha Ocidental. Em apenas uma temporada, a equipe voltou a dominar o automobilismo mundial. No Grande Prêmio da Inglaterra de 1955, a Mercedes-Benz conquistou os 4 primeiros lugares. Stirling Moss tornou-se o primeiro inglês a vencer uma corrida em casa na nova era da Fórmula 1. A equipe de Neubauer parecia imbatível novamente. Só que, mais uma vez, uma tragédia interromperia o domínio da equipe. A Mercedes-Benz anunciava sua retirada de todas as competições automobilísticas até o fim da temporada. Semanas antes, a equipe se envolvera no pior acidente da história do automobilismo. Durante as 24 horas da corrida de Le Mans, um Mercedes colidiu com um carro menor quando reduzia para entrar nos boxes. O carro alemão voou em direção ao público. Mais de 80 pessoas morreram. A Mercedes-Benz ficaria fora do automobilismo por mais de 30 anos. Com a saída dos alemães, os italianos retomaram o domínio perdido desde a volta de Neubauer. Sem a disciplina característica da Mercedes, os italianos triunfaram com um motor incrivelmente leve.
Se alguém dissesse no começo da década de 50 que os ingleses, 10 anos depois, iriam emergir como centro da indústria automobilística, todos iriam achar que era uma previsão absurda, porque, naquele ponto, a indústria inglesa era muito fraca e o centro de tudo estava na Itália. Os italianos continuariam a vencer concentrando os esforços em um maior ganho de potência, e isso fez os ingleses procurarem novas tecnologias. A Inglaterra era o centro da indústria aeronáutica, e a força dessa indústria, somada à sua precipitada decadência, resultou em um grande número de profissionais disponíveis sem par nos outros países da Europa. Muitos técnicos em aerodinâmica e outros especialistas foram para as corridas de automóveis, dando à Inglaterra uma enorme vantagem sobre os italianos que até então não tinham base aeroespacial. O que importava eram os chassis e a aerodinâmica. E os motores se tornaram temporariamente secundários. No final dos anos 60, as equipes podiam comprar motores standards confiáveis de empresas como a Ford e caixas de câmbio da Hewland. Os componentes foram reorganizados para que o motor ficasse atrás do piloto. Os carros corriam em um aeroporto da Segunda Guerra desativado. O grande Enzo Ferrari ridicularizou as equipes inglesas e suas novas configurações, chamando-as de garagistes ou mecânicos de garagem. Os ingleses construíam carros pequenos e leves usando motores emprestados. Eles faziam esses chassis leves para andar bem nas pistas de aeroportos, diferente dos carros alemães, italianos e franceses antes da guerra, que eram mais robustos e feitos para pistas de rua. Nós, então, desenvolvemos um novo tipo de carro de corrida, mais adequado às tendências automobilísticas da época. Assim, 20 anos após o fim da guerra, nós tínhamos o domínio absoluto da Fórmula 1. Os anos 60 foram o auge dos garagistes ingleses. Naquela década, eles ganharam 8 campeonatos de construtores. Era mais informal naquela época, para não dizer desregrado. Um negócio muito amador que permitia a participação de qualquer um. Você não precisava entrar com 2 carros, não tinha necessidade de construir o seu próprio veículo. Bastava arrumar um carro velho, colocar um motor e arrumar um piloto. Depois bastava um esforço mútuo para pagar a taxa de inscrição. Com tudo isso, dava para se dar bem. Um famoso amador que conseguiu entrar na Fórmula 1 foi o vendedor de carros usados Frank Williams. Diferente da maioria dos jovens pilotos, ele não vinha de uma família rica. Em 1969, ele juntou dinheiro suficiente para inscrever um único carro no circo da Fórmula 1. Eu me lembro de Frank Williams quando o seu escritório era um telefone público. Ele não tinha dinheiro para ter uma linha própria. Então, ele fazia as suas ligações comerciais e esperava ao lado do orelhão para que ligassem retornando a chamada. Por isso, Frank sabe bem o valor do dinheiro. O seu primeiro piloto foi um velho amigo pessoal, Etonian Pierce Courage. Ótimo tempo. Courage terminou a temporada de 1969 em uma respeitável 8ª colocação no campeonato. Mas no ano seguinte, na corrida da Alemanha, aconteceu a tragédia. Courage bateu. O seu carro capotou. Ele permanecia preso enquanto seu carro pegava fogo. Frank Williams ficou arrasado com a terrível morte de seu amigo, mas não desistiu de sua obsessão. Eu sou um corredor. Sempre gostei disso e não penso em outra coisa. Já fui piloto, já fui mecânico, agora participo de tudo. Eu adoro o que faço, faz parte da minha vida e eu não tenho dificuldade para me manter entusiasmado e seguindo no meu trabalho. Eu simplesmente não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Durante as temporadas seguintes, Frank Williams lutou colocando pilotos de segunda em carros de terceira. Mas no fim da década de 70, o seu sucesso cresceria bastante. Ele sabia do possível interesse da família real saudita em patrocinar a Fórmula 1. Descobriu então que o segundo filho do rei, o príncipe Mohammed, estava em Londres.
Frank Williams estacionou o carro daquela temporada em frente ao Hotel do Príncipe. Mohammed olhou e se encantou. A Al Bilad, principal empresa do Príncipe, se tornou um patrocinador importante. Outro momento de sorte de Frank Williams foi o seu encontro com o engenheiro Patrick Head. O conhecimento técnico dele casou perfeitamente com o talento empresarial de Williams. A união dos dois se transformou em uma parceria nunca vista. Eu não imaginava que projetar carros de corrida seria minha profissão, que eu poderia viver disso. Eu tinha vontade, o desejo de trabalhar com automobilismo, mas não imaginava que se tornaria uma atividade que exigisse total dedicação, dia após dia. E eu achava que não fosse durar muito e que algum dia arrumaria um emprego desenvolvendo máquinas de lavar ou alguma coisa de maior utilidade na vida das pessoas. Bom, até a chegada de Patrick eu vivia tropeçando e não conseguia ter sucesso em nada. Foram várias decepções que alguns achavam até engraçado e riam de mim. Mas desde então tem sido uma grande parceria, inclusive no lado pessoal. Nós temos muitos interesses em comum e a nossa principal ligação está nesse esporte, está na Fórmula 1. Patrick Head desenvolveu o FW07, o primeiro carro de sucesso da Williams. Era estável, confiável e muito eficaz. Agora está todo mundo andando cada vez mais rápido. Temos que fazer o mesmo. Eu coloquei mais 12 litros no tanque. Dá para mais umas 7 ou 8 voltas. Em 1979, depois de mais de 100 tentativas, Frank Williams ganha sua primeira corrida. Eu não sei de quantas corridas eu participei até agora, mas eu me sinto, sem sombra de dúvida, muito feliz, mas um pouco envergonhado por ter levado tanto tempo para chegar à vitória. É um momento de reviravolta na nossa sorte. A equipe Williams de hoje está um século à frente do que era quando Frank começou na década de 60. Naquela época, o capital investido vinha da venda de peças usadas. Agora, vende-se espaço publicitário. Hoje, a sua equipe está em Silverstone, mas não para correr ou treinar. Eles estão aqui para gravar um comercial. A Fórmula 1 tem dois tipos de público. Um com pouca importância e outro com enorme importância. O público de pouca importância é o que vai às corridas. O que realmente tem um papel fundamental é o atingido pela televisão, porque representa o poder do dinheiro. E a Fórmula 1 é dinheiro. Muito, muito dinheiro. 350 milhões de telespectadores assistem a cada uma das 17 corridas de cada temporada. A exposição global faz com que o carro de corrida se torne uma propaganda valiosíssima. E Frank Williams sabe como vender isso. Eu acho que para um homem como Frank Williams, isso faz parte do divertimento. A disputa por patrocinadores é um outro tipo de competição. Ninguém na Fórmula 1 consegue vender melhor espaço aos patrocinadores. O braço da suspensão das Williams foi vendido para um patrocinador. Sabe, ele é o único a fazer isso. Quando se olha para outros esportes, existem muitas regras, assim como na Fórmula 1, sobre o tamanho máximo dos logotipos que se pode colocar na camiseta do jogador de tênis, por exemplo. O golfe é outro bom exemplo. Nem pensar em colocar um logotipo maior que isso aqui. E na Fórmula 1, com as suas regulamentações de partes técnicas no que diz respeito aos patrocinadores, não há nenhum tipo de limitação. E existem espaços enormes que os patrocinadores podem explorar. E uma das preocupações dos dirigentes da Fórmula 1 é saber se vai haver espaços suficientes no carro para a publicação desses logotipos. Muitos dizem cinicamente que os carros de hoje são do jeito que são em termos de aparência, com grandes asas traseiras e bastante carenagem, para que haja espaço para os patrocinadores e seus logotipos apareçam bastante. E, no fundo, eu acho que eles estão certos a esse respeito.
Eu não vejo muito problema nisso. Se ele consegue gerar o dinheiro necessário para as pessoas que precisam dele para competir, se a única maneira é essa, eu não a condeno, tudo bem? O dinheiro dos patrocinadores transformou a Fórmula 1. Tudo começou com Colin Chapman. Ele surpreendeu o esporte em 1968. Os tradicionais verde e amarelo que vestiam a equipe Lotus foram substituídos pelo vermelho, branco e dourado de uma marca de cigarros. Tecnologia custa caro e o dinheiro tem que vir de novas fontes, além dos tradicionais recursos vindos das companhias de combustíveis e pneus, que até agora tem sido a principal fonte de capital da Fórmula 1. O dinheiro é o denominador comum para o sucesso em muitos negócios, e com certeza é aqui também. Bilhões vindos da indústria de tabaco impulsionaram a Fórmula 1 nas décadas de 70 e 80. Mas agora a festa acabou. Esse tipo de cenário virou história. As equipes cederam recentemente às pressões governamentais e concordaram em abolir as propagandas de cigarros até 2006. Com a sua perspicácia usual, Frank Williams deixou de lado um antigo hábito e desistiu das propagandas de cigarros antes mesmo da proibição. Agora, ele só negocia com empresas que podem ajudá-lo financeira e tecnicamente. Como as demais equipes, as finanças da Williams permanecem sob sigilo total. Mas estima-se que o orçamento anual da equipe chegue aos 230 milhões de dólares. Metade vem da BMW. Sendo 90 milhões de dólares na forma de 50 motores novos e 150 retificados. A Hewlett-Packard deve investir mais de 36 milhões de dólares, incluindo um supercomputador Alpha de 1 milhão. O grupo Allianz entra com 1 milhão em seguros e 18 milhões em dinheiro. A Castrol fornece $500 mil em óleo e dá mais 8 milhões para o fundo comunitário. A Michelin entra com mais de 4 milhões de dólares em pneus, enquanto a Petrobras fornece 2 milhões de dólares em combustível todos os anos e também aplica aproximadamente 3 milhões a fundos perdidos. Mas bebida e volante não combinam. A exceção é a empresa alemã de cerveja Veltins, que não fornece suprimentos líquidos. Eles apenas assinam um cheque de aproximadamente 6 milhões de dólares por ano.